Olá pessoal, meu nome é Anderson, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje nós falaremos sobre uma das peças mais famosas de William Shakespeare, que é Macbeth. É uma tragédia escrita entre 1603 e 1607 e que foi encenada a primeira vez no ano de 1611. É, Segundo a crítica, foi uma peça inspirada, no livro chamado Crônicas da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda, que circulava muito naquela época, e também influenciada por outras histórias contemporâneas. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva nesse canal, que acione as notificações, curta nossos vídeos e nos acompanhe aqui no YouTube. E como de costume, nós vamos iniciar com a breve biografia sobre o autor. William Shakespeare nasceu na Inglaterra, na região do Rio Avon, no ano de 1564 e morreu em 1616. Shakespeare, ele foi dramaturgo, ele foi poeta, ele foi ator, ele chegou a ser bastante conhecido na sua época, mas ele atingiu a fama, o ápice da sua fama no século XIX, através dos românticos e dos vitorianos. Escreveu peças maravilhosas, trabalhos que são clássicos da dramaturgia mundial, como Rei Lear, como Otelo, Romeu e Julieta, e sua obra mais conhecida é Hamlet. Estou aqui com o meu volume, que na verdade é um livro que é um conjunto de peças, é um conjunto de 3 peças. Esse livro contém Romeu e Julieta, Macbeth e Otelo, o Moro de Veneza. Não é uma peça muito grande, considerada uma das tragédias menores de Shakespeare. Vou mostrar para vocês aqui a diagramação. Ele tem espaçamentos muito grandes, porque é uma peça, na verdade, então, se existe um espaçamento para ficar mais compreensível os diálogos, o interlocutor é nomeado antes da fala. Essa aqui é uma publicação de 2003 da editora Nova Cultural e a tradução é de Beatriz Viegas Faria. Iniciando agora um resumo da peça, nós temos uma guerra entre o Reino da Escócia e o Reino da Noruega. Esses últimos são invasores e no comando das tropas escocesas nós temos os capitães Banquo e Macbeth. E nesse fronte ocorre uma batalha muito sangrenta em que se destaca a habilidade e a coragem de Macbeth, que abre caminho entre os opositores em razão dos seus atos heróicos, da sua capacidade de comando. As tropas escocesas alcançam a vitória sobre os noruegueses, e esses feitos eles são conhecidos no acampamento do rei Duncan, que está atrás do fronte. É um sargento ferido que salva a vida de um dos filhos do rei, de Malcolm, que vai ocupar um papel importante durante essa tragédia. Ele noticia todo o contexto dessa batalha e as façanhas feitas por Macbeth. Logo depois do fim dessa batalha, os capitães, os generais das tropas Macbeth e Banquo, eles retornam, eles estão retornando, na verdade, para o acampamento onde se encontra o rei, quando eles são abordados por 3 bruxas, quando na ocasião em que eles passavam por um pântano. Essas 3 bruxas, elas são espécie de referência às moiras, da mitologia grega. E essas 3 bruxas, descritas como velhas, carcomidas, imundas, claudicantes, com uma visão bastante horrenda, elas fazem uma espécie de premonição. A primeira bruxa, ela sauda Macbeth como Barão de Glamis. A segunda bruxa sauda Macbeth como Barão de Cawdor. E a terceira bruxa sauda Macbeth como o futuro rei. E Banquo observa aquilo e fala sobre mim. Vocês não têm nada a dizer, não tem nenhuma premonição. E as bruxas dizem que os filhos de Banquo serão reis, mas que ele mesmo não será. E elas desaparecem de forma mística, de forma mágica, e elas se retiram e deixam ali os viajantes bastante intrigados,
e eles, na verdade, duvidam daquilo, porque Macbeth, ele diz, eu já sei que sou o Barão de Glamis, ele era Barão de Glamis, mas o Barão de Caldor ainda está vivo, né? De maneira que isso não faz nenhum sentido. Porém, quando eles retornam para o acampamento do rei, o rei o saúdam, né? Saúdam especialmente Macbeth. É, ele fica sabendo que o Barão de Caldor estava envolvido diretamente com as tropas norueguesas, né? Era um traidor e que seria executado, então ele nomeia Macbeth como Barão de Caldor, né? Isso causa bastante espanto, né, no Macbeth, e ele começa a imaginar que as premonições das bruxas, elas talvez se concretizariam, né, da maneira que elas foram expostas. Logo em seguida, Macbeth ele retorna para o seu castelo, né, ele é recebido pela Lady Macbeth, sua esposa, e eles recebem uma mensagem é, é, que o rei, junto com seu séquito, né, que eles iriam visitar o castelo de Macbeth, passariam ali aquela noite de forma a prestigiá-lo. Macbeth ele comenta com a sua esposa, né, o ocorrido, e isso desperta profundamente a ambição no casal, né, mas na verdade desperta muito mais a ambição na esposa, né, na Lady Macbeth, do que no marido, de maneira que eles começam, ela principalmente, a articular o assassinato do rei para que Macbeth assumisse o seu lugar. E nesse ponto Macbeth reluta, né, ele argumenta com a esposa que o rei ele vinha o honrando com frequência, né, elevando a sua dignidade, a sua moral, que isso aí seria de justiça terrível. A esposa, excitada com a possibilidade de ser rainha, ela atiça ainda mais o marido, na verdade, ainda mexe até com seu brio, né, falando que se ele tem um desejo, ele tem que correr atrás, porque senão ninguém mais o fará por ele. Então, à noite, chega no castelo de Macbeth, o rei Duncan, seus filhos Malcolm e Donalbain, o cavaleiro Macduff e outros nobres que faziam parte do séquito real. Eles são recebidos, ocorre um festim, e a Lady Macbeth ela arquiteta o plano de assassinato do rei Duncan. Ela, assim que o rei se recolhesse, ela embebedaria, né, os valetes, né, os seus criados de quarto, e esses, sem condições de vigília, eles deixariam o ambiente desprotegido para que Macbeth executasse o ato criminoso, e dessa forma ocorre, né, ele tem um festim, depois os convidados se recolhem para os seus quartos. Lady Macbeth articula para que os criados de quarto eles bebessem muito, então eles prostam, né, eles apagam depois do festim. E Macbeth, na calada da noite, ele vai até o quarto do rei e o mata, né, a facadas. E depois que ele comete o ato, ele retorna aos seus aposentos, né, a esposa o aguarda, ele com as mãos sujas de sangue, segurando as adagas que ele usara para matar o rei, e com a consciência pesada, né, um pouco abalada com aquela situação. Afinal, o regicídio, né, é um crime bastante pesado, né, não só pelas consequências do ato, não só pela autoridade encerrada na figura do rei, mas porque o rei, de certa forma, ele era ungido por Deus, e se o rei estava naquela posição, era a vontade divina. Mas Lady Macbeth, ela avisa ao marido que é necessário preparar o local do crime, né, digamos assim, e as adagas deveriam ser plantadas nas mãos dos criados. E Macbeth se recusa a voltar no quarto, um pouco assombrado pelo seu ato, ela o repreende, né? Ela fala, mas não estou te entendendo não, Majora. Figura de retrato de gente morta só assusta a criança, né? Não cabe para a gente, ainda mais nessas circunstâncias, temer esse tipo de coisa, não. E ela toma as adagas do marido, ela vai até o quarto onde o rei estava, né? O corpo do rei, e ela coloca as adagas, né, e passa o sangue do rei no rosto e nas mãos dos criados de quarto. E no outro dia cedo, o castelo começa a acordar, é, os anfitriões acordam, né, o séquito do rei acorda, os filhos do rei acordam,
e o rei ainda não se levanta, de maneira que Macduff, né, ele havia sido encarregado pelo rei a noite anterior de acordá-lo. E quando ele vai aos aposentos do rei, ele presencia aquela cena, né, aquela cena de assassinato. E ele grita, o alarme é acionado, e Macbeth, vendo os criados com as adagas na mão, né, e eles acordando ali meio sem saber, né, naquela ressaca terrível, mas sabendo, sem saber o que está acontecendo, eles são mortos por Macbeth, né, espadadas ali, eles são eliminados já com a sentença, né, o julgamento da culpa e a sentença de execução. Isso depois é ato de questionamento, né, por parte do séquito, mas por que você eliminou? Macbeth disse, eu não tinha dúvida, e também fui tomado pela emoção, e eu acabei por matando os assassinos. Lady Macbeth chega lá e finge não saber de nada, e quando descobre, finge passar mal, desmaia, aquele teatro todo. E nesse ponto, os filhos Malcolm e Donovan, eles se entreolham, né, e eles se retiram do meio do tumulto. E se matar o nosso pai, nós somos os próximos da lista, de maneira que nós temos que fazer uma saída francesa aqui e procurar algum refúgio, alguma ajuda e articular uma resposta posteriormente. Essa fuga dos príncipes, elas favorecem Macbeth, né, porque atraiu sobre eles, né, a suspeita do crime, de maneira que Macbeth ele é eleito rei pelos nobres locais. E depois desse resultado, né, da eleição de Macbeth como rei, Banquo ele tem um ato que eles conversam, né? Macbeth Banquo, e Banquo diz para o Macbeth, ó meu rei, interessante, né? A premonição das bruxas está se concretizando, de maneira que serão então meus filhos reis? E isso acende uma luz amarela para Macbeth, que logo em seguida ele marca um festim, né? Uma comemoração da sua coroação, né? Da sua assunção à condição de rei, e convida Banco, né, para participar, e ele diz, não, eu irei, eu tenho apenas uma viagem curta para fazer, mas eu retorno no início da noite e participarei do festival. Mas Beck articula não apenas o assassinato de Blanco, mas do seu filho Fliens, que viajava junto com o pai, então ele chama assassinos. Ele apresenta para os assassinos a localização, o trajeto, né, de Banco, e eles aguardam, espreitam, né, e os assaltam e conseguem assassinar Banco, mas o seu filho ele foge. E eles apresentam essa notícia para Macbeth, que diz que a questão do filho ele resolveria posteriormente. Logo depois desse fato, é estranhado pelos nobres, né, que compõem ali o festim da coroação, a ausência de Banco, e Macbeth diz que alguma coisa deve ter acontecido, mas nesse momento a culpa começa a pesar sobre a mente de Macbeth, e também pesará depois sobre a lei de Macbeth, mas em princípio apenas sobre ele, que durante o festim ele visualiza o fantasma de Banco com a cabeça ensanguentada, cortada, entrando pelo festim. Ele paralisa e começa a falar em direção ao vento, e aquilo é uma condição que estranha todo mundo. Lady Macbeth percebe a situação e ela apresenta desculpas e pede para as pessoas retirarem, que o marido não está bem. E Macbeth, muito perturbado com aquela situação, ele retorna ao pântano e procura as bruxas, né? E ele as conjura a fazer novas premonições, e primeiro elas dizem para que ele se acautele contra o Lord Macduff. A segunda é que Macbeth não seria morto por nenhum homem nascido de mulher. E por último, elas dizem que enquanto o bosque de Birma não caminhasse, não marchasse contra o castelo de Dunsinane, nada ameaçaria o trono de Macbeth. Então Macbeth deixa o local muito mais tranquilo, né, porque as premonições são muito irrealizáveis, né, praticamente irrealizáveis, porque elas não faziam sentido,
Todos os homens são nascidos de mulheres, né? E árvores não caminham. Mas o fato é que Macbeth ele se torna um tirano, um violento, e em relação à primeira premonição, né, que ele deveria se acautelar contra Macduff, ele manda assassinos ao castelo de Macduff, que encontrou apenas sua família. Macduff ele havia viajado para a Inglaterra para tentar articular o retorno de Malcolm, né, com apoio inglês, para retomar o seu lugar de direito. E no castelo está apenas a esposa de Macduff e os filhos, e os assassinos eles matam as crianças, matam a mulher, matam os criados, matam todos no castelo. E essa notícia ela alcança Macduff na Inglaterra, que consegue convencer Malcolm a retornar, e o rei Eduardo ele apoia, né, com tropas, e eles retornam e fazem um cerco contra o castelo onde se encontra Macbeth. Nesse ponto, muitos barões, muitos vassalos de Macbeth já haviam abandonado, ele estava apenas na companhia de mercenários, e Lady Macbeth ela havia adoecido, ela começara, né, a ter alucinações, a ter vertigens e a ser cometida de sonambulismo. E o problema é que durante o seu sonambulismo ela relatava essas violências, né? Ela é uma espécie que confessava os crimes cometidos pelo casal real, e isso assustava e amedrontava demais, né? A criadagem, né? Todos que circulavam no ambiente do castelo, até que chega um ponto que a rainha morre, né? Macbeth recebe essa notícia e sofre um leve abalo, na verdade diz que já esperava por isso. Nesse ponto ele faz uma citação, que é uma das citações mais emblemáticas de Shakespeare sobre a contingência da vida, né? Que eu vou ler para vocês aqui. A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por uma hora e depois não se escuta mais a sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria e vazia de significado. E mesmo com todas essas adversidades, Macbeth ele ainda é amparado com relativa tranquilidade, porque ele acredita que ainda não existe homem, né, que não nasceu de mulher, capaz de matá-lo, e que o bosque não caminhará em direção ao seu castelo, mas existe o cerco montado, e Malcolm ele tem uma estratégia, ele pede que cada soldado das tropas que estão ali, eles vão até o bosque e que arranquem um galho, e coloquem o galho na frente e marchem todos juntos com os galhos, né? Que seria uma espécie de camuflagem. E um dos sentinelas ele procura Macbeth e diz: olha, rei, alguma coisa está muito estranha, porque parece que o bosque se aproxima do castelo. E Macbeth, o primeiro, repreende, mas depois ele verifica que é verdade, que os inimigos já estão quase no pátio em frente ao portão do castelo, de maneira que ele ordena que se abram os portões e que a batalha se inicie. Então travada uma batalha, alguns fogem, né? Alguns combatem ainda ao seu lado, os mercenários. E Macbeth, alguns membros do séquito de Malcolm, né? Amigos de Macduff, confrontam Macbeth, mas são mortos por ele, até que Macduff o confronta, né? E Macbeth olha para Macduff e diz: olha, eu já tenho as mãos muito sujas, né? Com o sangue dos seus. Então vai embora que eu não quero nada com você. Mas Macduff ele insiste em enfrentar o rei, né? O usurpador. Então Macbeth fala para ele: você não pode fazer nada contra mim, porque nenhum filho parido de mulher pode me matar. Aí Macduff revela que ele foi arrancado do ventre da mãe antes da hora. Ou seja, ele foi nascer de uma espécie de cesárea, né? E naquele ponto o Macbeth ele percebe
o seu destino, né, que de certa maneira ele havia sido ludibriado pelas bruxas, né? Aí ele enfrenta Macduff e esse último o mata, né, se vinga e arranca sua cabeça. Então nós faremos aqui algumas breves considerações sobre essa tragédia de Shakespeare, né, a nossa interpretação sobre a obra, sobre alguns pontos específicos. O primeiro é sobre as referências que Shakespeare usa, né, principalmente da mitologia grega. Nessa obra específica, ele usou as referências das moiras, né, que as bruxas elas são a projeção das moiras da mitologia grega, né, as três irmãs, que elas tecem o fio da existência e do destino de cada um. E quando esse fio é cortado, a pessoa morre. Então você pode ver que foi profetizado, né, do jeito que foi apresentada a premonição, ela se cumpriu, mas existe uma análise, mas existe uma interpretação cristã dessa referência histórica, e essas tecelãs, essas bruxas, elas vão representar as artimanhas do diabo, né, do demônio. No primeiro encontro entre Macbeth e Banquo com essas bruxas, Banquo faz referência que elas são o próprio diabo. Então, o diabo que se comunica através de metáforas, de articulações, de charadas complicadas a fim de ludibriar as suas vítimas. E aqui nós reforçamos que essas referências históricas, essas referências mitológicas, elas são um dos dificultadores da leitura de Shakespeare, né? Porque ela exige um repertório anterior, né? Algum arcabouço de conhecimento para a obra fazer algum sentido para você. Por essa razão, a leitura de Shakespeare, por iniciantes, ela pode apresentar alguma dificuldade, né? Ser até um pouco desestimuladora, não apenas pelo vocabulário rebuscado, né? Complexo, bem trabalhado, pelas construções semânticas, né? Pelo estilo literário, mas também por essas referências. E essa peça é uma tragédia, né? Não apenas porque morre muita gente no final, mas porque ela tem uma curva moral descendente, a gente pode dizer assim. A gente pega Macbeth no início da peça, sendo exaltado, né? Ele sendo louvado pelos seus feitos, ele sendo digno de honra e de reconhecimento do rei, ganhando reconhecimento, né, de graça pelos seus pares, e depois contaminado, né, envenenado pela ambição e pela ambição da sua esposa. Ele segue um curso descendente nessa peça, ao ponto de ser um assassino de crianças, de ser um traidor de amigos, de ser um assassino a sangue frio, sem qualquer referência moral. É interessante, é um dos pontos que eu mais gosto em Shakespeare, é a forma que ele trabalha os sentimentos humanos, né? Nesse caso aqui, o foco é na ambição humana. Qual que é o limite da ambição? Na verdade, a ambição ela tem, para você conseguir seus objetivos na vida, né, os seus sonhos que você ambiciona, existem para você limites, ou existe para você obstáculos. Então, pessoal, nós finalizamos nossa análise dessa peça aqui. Na verdade, o vídeo ficou um pouco mais longo do que nós gostaríamos que tivesse ficado, mas é uma obra muito complexa, é uma obra muito interessante, é uma obra que nós recomendamos muito a leitura e esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, não deixe de curtir, de compartilhar, de acionar as notificações e de nos acompanhar aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo.